SLY velho Leylin foi definitivamente capaz de reconhecer o sentimento sufocante quando uma enorme guerra se aproximava. Não foi apenas o humor. A movimentada atividade na sala de operações, as missões sangrentas, o que acontecerá quando Leylin tinha sido despachado pela última vez, bem como a aparição do antigo relógio proibido no leilão do Azure Mountain, aludindo às premonições de Leylin estarem corretas. A força militar do continente central excedeu em muito a experiência de Leylin na costa sul e na Twiligate Zone. No momento em que os magos da Estrela da Manhã começaram a usar suas técnicas finais, os danos foram devastadores. Com ataques tão aterrorizantes, não se tratava mais apenas de ferir plebeus inocentes. Mesmo magos de baixo escalão não eram nada além de bucha de canhão. Como tal, Leylin não conseguia mais se distanciar do redemoinho de eventos. O vulcão que estava ligado à Twiligate Zone estava atualmente cheio de lava, e ele não estava disposto a abandonar o clã Ouroboros agora. Afinal, ele estava mais feliz com o estilo de vida aqui. Para uma estrela da manhã a subir, muitos optam por abrir caminho com um assassinato sangrento. O que falta agora é precisamente isso, uma moderação no fogo e no sangue. As pupilas de Leylin ardiam de ambição. No mundo dos magus, o continente central é a camada mais alta, o lugar onde todos os magos de alto escalão residem. Se houver desordem aqui, é provável que se espalhe para as outras regiões também. Eu não posso ter muitas considerações que me distrairão. A questão mais crucial agora é me fortalecer o mais rápido possível. Com esse pensamento, Leylin imediatamente enviou uma ordem: Tower Gênio, feche meu quarto e o laboratório principal. Anuncie que vou realizar um experimento muito importante e não quero ser interrompido de forma alguma. Mova todos os itens do armazém 1 para o meu laboratório. Como você deseja, mestre. Um minúsculo gênio verde bateu as asas e curvou-se no ar, desaparecendo em um flash. Cerca de 3 meses depois. Em uma sala silenciosa em sua Magus Tower, Leylin estava sentada com uma cabeça de cabelos bagunçados e roupas amarrotadas que haviam apanhado poeira. Em contraste com suas roupas esfarrapadas, seus olhos eram brilhantes, sua escuridão era gloriosa e intimidante enquanto eles brilhavam. Ao seu lado havia inúmeros tubos de ensaio empilhados, fazendo com que toda a sala parecesse um depósito confuso. Aí, Chip, investigue meu status atual. Ele ordenou. E relatou fielmente, Leylin Farlier. Rank 3 Varlock, fase hídrica. Linhagem, serpente gigante de Kemoen, força, 30, agilidade, 30, físico, 45.5, força espiritual, 349.9, poder mágico, 349, o poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Este tremendo aumento na força espiritual foi a colheita que Leylin esperava ansiosamente pelos últimos meses. Foi principalmente devido ao consumo de poções extremamente poderosas. Essas poções, se oferecidas ao clã Ouroboros, seriam suficientes para durar seus Varlocks por um ano inteiro. Tais foram os resultados assustadores de acumular seus recursos. Durante o século passado, enquanto vivia em reclusão, Leylin resistiu à constante tentação de usar poções de força espirituais. Ele até inventou muitos, salvando e selando-os. Confiando apenas em sua linhagem para avançar, ele eliminou lentamente a resistência de seu corpo a eles. O uso contínuo de poções teria sido prejudicial ao seu crescimento pessoal. Agora, porém, com seus alicerces sólidos, elevar sua força até o pico da hidrofase seria tão suave quanto o fluxo de líquido, sem obstruções. 3 fases para o terceiro grau, resmungou Leylin, as fases vapor, hidro e cristal. A força espiritual precisa atingir 250 para a primeira, 300 para a segunda e 350 para a terceira. Bem, agora eu consegui. Eu posso tentar acertar o gargalo da fase de cristal. A computação de dados da força espiritual na terceira classificação foi dividida em 3 subclassificações e suas habilidades correspondentes tiveram disparidades significativas. Afinal, 100 kg de algodão e 100 kg de aço podem pesar o mesmo, mas sua densidade e durabilidade eram completamente diferentes. A estatística da força espiritual variou muito entre as diferentes fases do terceiro grau. Entre a fase de vapor e a fase hidráulica, existia uma enorme diferença e, com a fase de cristal, a disparidade era ainda mais aterrorizante.
Magos com tais habilidades já poderiam ser considerados como dever de reserva para o Morning Star Magie. A força espiritual na fase de cristal foi o material base exato para a construção da massa pontual. Uma vez que avançado para a fase de cristal, eles iriam experimentar uma mudança revolucionária em seu corpo. Leyline teve vagas experiências desta mudança através do Thoron e do número 5. O Aiship também estava no meio de explorar diligentemente essas mudanças. Os Varlocks são diferentes dos magos comuns, afinal. Nós até precisamos atender aos requisitos da linhagem. Ele sorriu. Antes disso, seu progresso pessoal excedeu em muito de sua linhagem. Quando ele foi promovido a um Varlock de nível 3, a linhagem da serpente gigante Kemoen nele ainda estava presa em sua infância. Se não fosse pela pureza de sua linhagem, cada avanço teria requerido uma tonelada de ajuda. E agora, com a constante exposição à espinha dorsal de Lamia, sua linhagem havia amadurecido, finalmente alcançando e sincronizando com o progresso de seu corpo. Os gargalos que o prenderam desapareceram sem deixar vestígios. Com a adição do presente de Vance da preciosa Diamond Jellyfish, Leyline estava excepcionalmente confiante em sua passagem para a Crystal Phase. Probabilidade de Host invadir a fase de cristal, 89,6%. O Aiship também concordou com suas expectativas. Leyline assentiu, evidentemente satisfeito. Ele pegou seu livro de impressões secretas e virou para uma página em particular. Tanasha. Alguma notícia recente sobre a família Rolite? Ele notou que Tanasha havia tentado várias vezes contatá-lo, mas ele não o havia percebido no meio de seu avanço pessoal. É extremamente estranho. Esta família estava em uma bagunça completa há um tempo atrás. Eu ouvi o chefe deles sair sem aviso há 3 dias. E entre todo esse caos, todos desapareceram de repente sem deixar vestígios. Embora sua voz fosse firme, Leyline podia dizer o medo reprimido de Tanasha. Quem é a pessoa responsável? Ele perguntou em voz baixa. Eu não sei. Não consigo encontrar vestígios de Magus no local de alto nível. Tanasha sorriu amargamente. Nenhuma fase de cristal Magus seria capaz de esconder todos os traços de outro no mesmo nível. O atacante deve ter sido melhor classificado que Tanasha. Leyline franziu as sobrancelhas e ficou em silêncio. Depois de pensar um pouco, ele comentou, você não é mais necessário lá. Faça o seu caminho de volta, prestando atenção para se esconder bem. Ele fechou o livro. O sangue havia escorrido de seu rosto e ele ficou solene. Toda a família Rolite havia desaparecido da noite para o dia. Isso era muito mais alarmante do que se todos tivessem sido massacrados. Ele podia sentir uma espiral crescente envolvendo todo o continente. O clã Ouroboros, Lucian, Freya, Robin, Cash e todos os outros que ele conhecia, não seriam capazes de escapar. Na verdade, até ele pode não conseguir escapar do mesmo destino que eles. Pelo menos foi o que ele descobriu da Coin of Destiny. Cada vez que Leyline tentava enxergar mais longe no futuro, a moeda automaticamente o alertava de que estava excedendo suas capacidades. Era óbvio que não podia ver além dessa fronteira. Se for assim, eu vou em frente e romper agora. Quanto mais perigoso, mais posso provar minha capacidade. O olhar de aço de Leyline ardeu com determinação. Para magos ao seu nível, abster-se de comida e água durante meses ainda não causaria danos. De fato, havia até alguns magos mais ambiciosos que, em uma tentativa de dedicar-se ainda mais à pesquisa, optaram por conduzir a necrose em si mesmos para se separarem das necessidades comuns. Era um preço amargo a pagar. Leyline não tinha vontade de fazer uma coisa dessas. Se ele não pudesse encontrar alegria na busca pela verdade, o que quer que ele obtivesse, fosse conhecimento absoluto ou controle do mundo inteiro, não valeria a pena. No entanto, embora ele não pudesse ser comparado àqueles necromantes e tipos de corpos espirituais, ele confiava em suas poções de vitalidade e não mostrava sinais de exaustão. Pelo contrário, sua força espiritual avançou para um estado de perfeição. Leyline tinha um palpite de que, se ele não fosse bem-sucedido desta vez, a próxima tentativa seria uma tarefa difícil. Leyline sempre foi alguém que depositou muita fé em suas próprias premonições. Com um aceno de mão, os tubos de ensaio no chão desapareceram.
O que substituiu foi uma formação mágica misteriosa. Formação da magia fase de cristal, versão melhorada, um item de força espiritual essencial para todos os reis magos da hidrografia avançarem. Capaz de aumentar a cristalização da força espiritual e eliminar as impurezas da força espiritual. Na superfície da formação de encantamentos havia uma runa vermelho-sangue que lembrava uma cobra em espiral. As formações de magia da fase de cristal usadas pelos bruxos não eram as mesmas usadas pelos magos comuns. Leylin não ficou impressionado com o tipo que Vance comprou na Octi e assim decidiu usar o que Freya lhe dera. Algum tempo atrás, Freya havia usado uma enorme quantidade de materiais preciosos, bem como um conjunto de formações mágicas de fase hidráulica e fase de cristal para trocar por um único item de Leylin, um cristal de linhagem. Para alívio da família, isso atenuara a deterioração da linhagem. E usando os recursos que ele adquiriu, ele pôde avançar rapidamente. Agora, chegou a hora de esta formação de magia da fase de cristal funcionar sua mágica. O Aiship usará a formação original da família de Freya, mas fizer algumas melhorias. O efeito da purificação da força espiritual, porém, era algo que Leylin havia preparado. A força espiritual acumulada usando poções significava que ela precisava ser purificada e alterada. Leylin sempre colocou uma carga de importância em sua base pessoal. Comece, pensou Leylin. Ele tirou a água viva de diamante de sua bolsa de cosmos e mordeu-a. O cristal transparente quebrou quando foi esmagado sob seus dentes. Ele implacavelmente mordeu a coisa. Esta era uma medusa de diamante, um material precioso antigo. Ele tinha a capacidade de aumentar a força espiritual e os avanços dos magos. Ele não tinha ideia de como Vance havia conseguido suas mãos em tal tesouro. A água viva de diamante derretia na boca de Leylin, tornando-se uma onda de calor que fluía por todo o corpo. Isso o deixou extremamente confortável, e ele terminou em alguns bocados. Depois que o último foi engolido, Leylin sentiu um calor aterrorizante emergindo de seu abdômen. Lentamente, ele começou a sentir que estava queimando. Consumo de essência por hospedeiro, concluído como Jellyfish Diamond. Força espiritual aumentando. O Aiship respondeu.